Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar com você sobre o uso da inteligência artificial, ChatGPT, ou a Claude, ou Gemini, ou qualquer um que você utilize para terapia. Preste atenção, porque esse é um assunto bastante importante, muito comum, e a abordagem, eu vou dizer não é bom, não é a minha abordagem. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Então presta atenção que eu vou te explicar alguns dados interessantes e vou te dar algumas sacadas de como usar também melhor a inteligência artificial e se ela deve ser feita para o uso da terapia ou não, tá legal? Então me acompanhe aqui para a gente ver isso. A ideia surgiu desse vídeo aqui do Átila Yamarino, Terapia com Inteligência Artificial. E ele faz uma explicação sobre esse tema. Eu vou trazer alguns elementos que ele apresenta ali e eu espero que seja proveitoso para a gente elaborar melhor e você saber utilizar, quando utilizar, como utilizar e a melhor forma de utilizar, tá bom? De qualquer maneira, quero deixar claro que você tem aqui a galeria lá no nosso site de várias apresentações que eu faço sobre o tema da terapia e outros temas com slides todos disponíveis para você. Mas como é que eu chego no Zen News? Você vai chegar no Zen News através do site do Ciência Meditativa, tudo de graça. E aqui nós temos o guia da ansiedade e depressão para alta performance, com um guia tudo organizado para você em PDF gratuito, com indicação de livros, sugestões de como tratar esse tema com a devida seriedade. Nós temos, para quem quiser fazer terapia, o processo de terapia, clica aqui, você vai saber, para saúde mental, melhora de relacionamentos, performance de executivos, performance de atletas. Nós temos aqui a plataforma de cursos, o curso Psicologia Zen e a minha biografia, se você quiser saber mais detalhes. Tem alguma dúvida? Olha o zap aqui, ó. Clica aqui, vai mandar uma mensagem no zap, faz a sua pergunta. Nós temos aqui o Vitor Zen Performance, que é a plataforma de produtos para a sua alta performance, para a sua qualidade de vida. Grupo de WhatsApp e grupo de Telegram para você receber descontos em primeira mão. Nos grupos, a gente informa, olha, o estoque da Adidas desse produto está muito mais barato, vai lá e compre, que é um produto de excelente qualidade. Ou os produtos de suplementos alimentares. A central de performance, com algumas dicas que eu vou mostrar, rede Substack, para você ter uns artigos organizados, esses temas que a gente está aqui discutindo, você recebe em artigos trabalhados alguns dos temas. Eu não mando demais, não, só o que a gente acha importante, porque é fundamental para o seu aperfeiçoamento. E o Zen News, que eu acabei de apresentar para você, aqueles slides, aquelas apresentações, todas ali disponíveis para você. Tá legal? Se você clicar ali na central de performance, você vai cair aqui, ó, central de performance. Na central de performance tem os grupos, se você quiser entrar, o guia, né, da ansiedade e depressão, para sair da ansiedade e depressão, a calculadora de tênis, quais os tênis que você usa, quantos tênis são necessários, link de compra para os tênis que realmente são de acordo com o seu perfil, aqui na calculadora de tênis. Calculadora de suplementação, está tomando o suplemento correto? Qual o mínimo que você tem que tomar de suplemento? Aqui você vai encontrar. Calculadora de zona de treinamento, qual é a zona de treinamento de frequência cardíaca necessária para você? Para que tipo de treinamento? Quando você deve treinar? Em qual zona cardíaca? Vem aqui e faz o cálculo de treinamento por zona cardíaca. E a calculadora VDOT, que é para elaborar performances, né, no treinamento de acordo com o seu condicionamento. A calculadora te ajuda. Produtos em super promoção. Aqui você vai encontrar vários e vários produtos em super promoção, tá bom? Aqui então tudo isso disponível para você. Mas vamos ao tema principal. O uso de inteligência artificial para... Então, direto ao ponto com você, presta atenção. O processo do uso da inteligência artificial bem feito, você pode criar certas bases de dados e organizar as informações sobre você, sobre as suas reações, sobre as suas condições, sobre os problemas que estão sendo feitos na sua vida, no seu dia a dia. E a inteligência artificial é sim muito útil para organizar essa informação, para tabular essa informação. Então, eu diria, para a fonte de informação sobre você mesmo, se você conseguir fazer os devidos inputs, saber fazer a devida entrada dessas informações e analisar as informações sobre você mesmo, é muito interessante. Por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo aqui, bem bobo mesmo. Se você acha que acorda cedo. E aí você começa a notar que você acorda
um dia 8 horas, no outro dia 8h30, no outro dia 7h30, no outro dia 7. Aí você vai anotando. Aí alguém pergunta pra você, quando que você acorda? Normalmente eu acho que eu acordo às 8. Mas se você tem isso tabulado, a inteligência artificial vai ajudar você. Não, você não acorda às 8. Você normalmente, na média, está acordando 8h30. Então, você tinha uma informação, uma impressão errada sobre você mesmo. Então, para esse tipo de informação, a inteligência artificial é fantástica. Porque ela consegue te dar informações sobre seus registros, se você, assim, tiver o trabalho de registrar, que é extremamente útil. Que é extremamente possível para você. Espera aí que eu preparei o que eu vou falar, tá aqui, ó, pronto. Então, eu acredito que a gente não deve ter preconceito quanto a usos como esse. Porque realmente, a hora que eu vou conversar com alguém que tem vários hábitos e vários comportamentos já tabulados na terapia, nós temos assim uma condição de trabalho, de eficiência terapêutica muito, muito maior do que como era antigamente, tá bom? Então, esse aqui é um uso muito possível. Outro uso muito possível da inteligência artificial. Eu preciso entender melhor qual é a abordagem do Jung sobre o processo de individuação e o que tem o processo de individuação na psicologia analítica defendida pelo Jung relacionado com performance de atletas. Eu quero entender essa teoria, quero entender essa fundamentação. É muito útil fazer essas correlações. Então, eu entender o que tem numa estrutura teórica, né, e trazer isso em correlação com outra estrutura, né, por exemplo, o estudo que se tem de performance atlética. Então, é possível ter alguns bons insights para iniciar um trabalho nisso. Então, é positivo. Agora, aonde que nós temos problemas? Nós temos problemas porque as inteligências artificiais, elas são produtos de grandes corporações. Como produtos, elas de uma certa forma têm um viés, por ser um produto, de agradar ao seu cliente. Então, algumas fazem isso com mais, vamos dizer assim, elegância, outras menos. E ao ter esse viés de agradar ao cliente, você vai ter respostas que acabam sendo enviesadas para agradar o cliente. Vou dar um exemplo. Eu estava fazendo alguns testes sobre a performance para maratona. Então eu estava ali acrescentando dados, fazendo medições, comparando teorias de treinamento. E o viés de elogio para agradar o cliente que a corporação dava para a inteligência artificial fazia com que a inteligência artificial elogiasse meus treinos e me cegasse para as possíveis possibilidades não ficou bom, né? Para as possíveis capacidades de melhora que haveriam, os espaços de melhora do treinamento, as falhas, a percepção da onde que o treinamento estava fraco, onde que o treinamento poderia melhorar. Então, o viés da inteligência artificial, e isso eu estou falando de diálogos altamente complexos, com comparação de tabelas, performances cardíacas, desempenhos de ritmo, teorias de condicionamento físico, e realmente ela puxava para um certo comodismo no treinamento, e isso impedia que eu tivesse uma realidade, mesmo aos meus olhos, de como isso eu poderia melhorar fisicamente, melhorar na performance. Então aqui é um ponto que eu diria assim, não é o mais grave, mas já dá o sinal de onde está o problema. Se eu não tivesse outros acompanhamentos, outros insights, outras percepções sobre o próprio treinamento, eu ficaria enviesado numa zona de conforto gerada pela inteligência artificial, porque há um viés de agradar o cliente, porque existe uma corporação por detrás que precisa de clientes, satisfeitos com o produto. Tá vendo? Então aqui tem um perigo. Para essa área, qual que era o maior dano? Neste caso, especificamente, da minha performance ser aquém do que poderia. Se uma inteligência artificial ou um trabalho muito ruim, pode causar outros tipos de dano. Se for um viés ao contrário, pode levar uma lesão à pessoa. Então percebe?
esse parâmetro é muito delicado de fazer. Porque ao mesmo tempo, então tira esse viés de agradar. E aí se colocar um viés violento demais para uma análise de performance, você vai levar a pessoa à lesão. Então, aqui é uma área bem complicada de se trabalhar com isso. Bem delicada. E aí nós podemos expandir o nosso raciocínio para a análise relacionada à terapia. E aí sim, esse viés é extremamente destrutivo. Porque assim, normalmente, as pessoas que estão precisando de apoio terapêutico, elas têm várias racionalizações para viés de confirmação de que ela não tem um problema, ou que ela não tem uma dificuldade, ou que ela precisa se manter como está. E a tendência, como produto, é gerar esse tipo de viés, o que vai dar problema na solução da... E nós estamos trabalhando com decisões de vida. Nós podemos estar trabalhando com doenças mentais. Nós podemos estar trabalhando com um psicopata que está conseguindo viés de confirmação. Entende? A inteligência artificial, no padrão ou no funcionamento que se dá, para um psicopata, pessoa que tem problemas sociais, para pessoas até perigosas para a sociedade, ela vai conseguir viés de confirmação com a inteligência artificial. Então aqui nós temos um problema de mau funcionamento sério. Então não é indicado. Eu tenho vários pacientes que também fazem uso e fazem algumas consultas às suas inteligências artificiais e trazem as suas reflexões. Normalmente eles percebem rapidamente, depois de 2, 3 sessões, o quanto que a inteligência artificial estava respondendo ele de maneira superficial sobre o tema. Uma análise muito simplista. E aí, por que isso acontece? Por causa da base das inteligências artificiais. Aí é um outro problema, não é a companhia que quer agradar. O problema é da onde a companhia tirou a informação. E a companhia da informação tirou do volume disponível na internet, na maioria das vezes. E esse volume, se a gente pensar que todo conhecimento humano tem um conhecimento de base, tem um conhecimento mediano e um conhecimento avançado. O conhecimento avançado é a minoria que possui. Na hora que eu faço uma pesquisa na internet, eu só vou conseguir, com facilidade, conhecimentos medianos e de base. Então, é meio que assim, você ser tratado pela parte inferior da tabela. É como se você usasse, o que tem de médio para ruim de terapeuta? Deixa eu tratar com eles. Porque você está pegando a média do que está ali disponível. Então, e aí a média em quantidade, não em complexidade, em quantidade. Porque é o que está disponível no oceano de informações que formaram os modelos de linguagem. Então aqui também nós temos um problema grave. Você não vai ter o melhor tratamento. Dificilmente, por estatística, entende? A maior parte da informação é ruim. Estatisticamente você não vai tirar a informação boa, se a maior parte é de média para baixo. Entendeu? Então aqui nós temos esse outro problema de você estar trabalhando, tentando usar a inteligência artificial como ferramenta terapêutica. Tá? Tem um problema de segurança que o Átila fala no vídeo dele, de dados muito pessoais, questões muito personalistas estarem sendo usadas ou utilizadas para o treinamento, para o uso dessas inteligências, e você não sabe o que pode ser feito dessa informação. Então isso também é um ponto obscuro, não posso nem falar com uma coisa nem outra, mas a gente não sabe. Esse é um ponto importante que ele traz. O perigo com as crianças, porque aí existe já comprovado, não vou nem citar o nome aqui porque seria irrelevante para a questão em si, mas porque mais de uma também faz. Eles terem dados sobre qual o efeito sobre o comportamento da criança, saberem que existe algumas coisas que essas inteligências geram que têm efeito danoso para as crianças e eles manterem o processo que gera efeito danoso para a criança. Mesmo com um relatório interno mostrando, olha, isso aqui está deixando as crianças mais infelizes. E eles mantiveram, porque era uma infelicidade que mantinha a adição, que mantinha o vício das crianças.
Então existem relatórios internos de algumas multinacionais, foi identificado isso, foi vazado isso, esses relatórios. E mesmo sabendo do problema com o vício das crianças, eles mantiveram os produtos que isso gerava. Então, percebe? Qual o problema dessas crianças estarem se consultando com uma empresa que já está gerando esse tipo de problema? Tá vendo? E a questão é, o ponto principal do processo terapêutico é da evolução do indivíduo. E uma das melhores áreas para a evolução do indivíduo é a relação humana. É o jogo. É onde o jogo é jogado. É na relação humana. É na troca com o outro. É na fala com o outro. É no aprendizado com o outro. E a partir do momento que nós, no meio do treinamento disso, que é do desenvolvimento do indivíduo, a gente já dificulta a interação humana, colocando uma máquina no lugar da troca, com um treinador, com um terapeuta, com um auxiliador no desenvolvimento, a gente já pega e substitui. Então, nós estamos dando um passo para trás, querendo dar um passo para frente. Já que a área de desenvolvimento humano fala do humano, com humanos. Então, aqui, pensa nisso. Eu quero dar um passo para frente no meu processo de evolução, e aonde o jogo é jogado é na relação humana, e aí para fazer isso eu dou um passo para trás. Eu começo a usar como ferramenta não o humano, eu começo a usar como ferramenta a mediocridade do que os humanos jogaram na internet. Entendeu? Pensa sobre isso, pensa sobre esses detalhes, deixa nos comentários a sua opinião sobre tudo aquilo que foi conversado. Eu quero agradecer ao Átila e a Marino pelas reflexões que me fizeram elaborar melhor esse vídeo, e a gente segue. Se você quiser entrar em contato, fazer terapia, refletir melhor sobre a sua própria vida, atingir uma outra performance, estão todos os contatos aí para você, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo.